O espelho quebrado, o milagre de Francisca na congregação cristã no Brasil. Francisca olhava-se no espelho do banheiro pela 100ª vez naquele dia. Os dedos trêmulos tocavam a pele do rosto, como se pudessem apagar as imperfeições que só ela enxergava. O nariz é torto, a testa é grande demais, os lábios são desproporcionais, sussurrava, enquanto as lágrimas escorriam sem controle. Há 5 anos, desde que um comentário maldoso de uma colega de trabalho ecoou em sua mente, você tem um rosto tão estranho, Francisca, parece que foi montado aos pedaços. Ela não conseguia mais se ver sem nojo. O transtorno desmórfico corporal, TDC, havia roubado sua paz, seu sono e até sua vontade de viver. Os médicos receitaram remédios, os terapeutas tentaram técnicas, mas nada adiantava. Francisca evitava saídas, recusava convites, e até mesmo a luz do sol lhe parecia uma acusação. Se ao menos eu pudesse me esconder para sempre, pensava, enquanto rasgava mais uma foto sua. A família, desesperada, não sabia mais o que fazer. Até que um dia sua mãe, Dona Maria, depois de ouvir um testemunho na rádio sobre curas na congregação cristã no Brasil, colocou a mão em seu ombro e disse com firmeza: "Filha, vamos à igreja. Não é remédio, não é médico, é Deus quem pode te libertar." Francisca entrou pela primeira vez na pequena sala de cultos da CCB com o coração aos pulos. O lugar era simples, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, irmãos e irmãs vestidos com modéstia, alguns de cabeça coberta como mandava a tradição. Não havia instrumentos, nem palmas, nem gritos, apenas um silêncio respeitoso, quebrado pelos hinos cantados à capela, vozes unidas em harmonia pura. Como é diferente, pensou, enquanto se sentava ao fundo, com medo de ser notada. O ancião José, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia a reunião. Ele leu um trecho de 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, e Francisca sentiu algo estranho. Uma pontada no peito, como se aquelas palavras fossem só para ela. Quando os irmãos começaram a orar, ela baixou a cabeça, mas não conseguiu pronunciar nada. As lágrimas caíram sobre o lenço que apertava entre as mãos. Ao final do culto, enquanto os fiéis se cumprimentavam com apertos de mãos sinceros, uma irmã de nome Clara aproximou-se. Era uma senhora de rosto iluminado que carregava uma Bíblia desgastada. "Você é nova aqui, não é, minha irmã?" perguntou com um sorriso. Francisca assentiu, envergonhada. "Vi você chorando durante a oração. Quer conversar?" Não havia julgamento na voz dela, apenas uma bondade que Francisca não encontrava há anos. E pela primeira vez ela abriu o coração. "Eu não aguento mais me odiar, irmã Clara. Não consigo me olhar no espelho sem querer sumir." A irmã escutou em silêncio, depois segurou suas mãos. "Sabe, minha filha, o diabo é mentiroso. Ele distorce a verdade para nos afastar de Deus. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Você precisa entregar isso a Ele." Nas semanas seguintes, Francisca passou a frequentar os cultos com mais assiduidade. A princípios ainda se escondia no fundo, mas aos poucos começou a participar. Os hinos, especialmente o Jesus, terno pastor, a comoviam profundamente. "Ele conhece minhas dores", pensava, enquanto cantava com a voz trêmula. Os irmãos, sem saber de sua luta, a tratavam com um carinho genuíno que ela não encontrava em lugar algum. Um domingo, durante a Santa Ceia, enquanto o pão e o vinho eram distribuídos em silêncio reverente, Francisca sentiu uma paz inexplicável. "Isso é o corpo de Cristo, partido por mim", repetia em pensamento. E de repente uma verdade a atingiu como um raio. Jesus também foi rejeitado, escarnecido, considerado feio aos olhos dos homens. E ainda assim, Ele me ama. Naquela noite, ela sonhou. No sonho estava diante de um espelho, mas desta vez, quando olhou, não viu seu rosto distorcido pela doença, viu-se através dos olhos de Deus. E era linda. Acordou chorando, mas desta vez eram lágrimas de alívio. O milagre não veio como um estrelato, mas como um rio manso que vai lavando as pedras. No culto de quarta-feira seguinte, enquanto o ancião José fazia uma oração fervorosa pelos enfermos, Francisca sentiu uma força a impulsionar. Levantou-se trêmula, e deu seu testemunho de pé, como era o costume na CCB. "Irmãos, eu vim aqui quebrada. Odiava meu rosto, odiava minha vida. Mas Deus me mostrou que Ele não olha para a aparência e sim para o coração. Hoje, pela primeira vez em anos, me olhei no espelho e vi o que Ele vê, uma filha amada." Sua voz falhou, mas o coro de glória a Deus, que ecoou na sala, sustenta. Muitas irmãs choravam, e até o ancião, com os olhos úmidos, disse: "Este é o poder do Senhor, minha filha. Ele te libertou." Nos dias que se seguiram, Francisca notou a mudança. As vozes que antes a acusavam haviam se calado.
Ela ainda via suas imperfeições, mas elas não tinham mais poder sobre ela. Um mês depois, no dia de seu batismo nas águas, enquanto era imersa pelo ancião nas águas da pia batismal, sentiu que não apenas seus pecados eram lavados, mas também aquelas mentiras que a aprisionavam por tanto tempo. Hoje Francisca serve na CCB como auxiliar nos cultos femininos. Sempre que uma irmã nova chega com o olhar baixo, ela se aproxima com o mesmo sorriso que Clara lhe deu um dia. Deus não comete erros, minha irmã, diz, segurando sua mão. Ele te fez assim porque ele te ama assim. Ela aprendeu que a cura não veio pela mudança do espelho, mas pela mudança de quem olhava através dele. E que na simplicidade de uma igreja sem alardes, onde a fé é pura e a oração é sincera, Deus opera milagres que nem a medicina nem a psicologia podem explicar. Porque afinal, como diz o hino que ela agora canta com convicção, asterisco em Cristo há poder, poder para salvar. Ele pode mudar o meu viver, asterisco, e ele mudou. A vida de Francisca se tornou um testemunho vivo de que Deus não apenas restaura, mas também usa as cicatrizes para abençoar outros. Cada vez que ela compartilhava sua história, mais mulheres se sentiam encorajadas a buscar ajuda. Muitas chegavam com o coração pesado, carregando segredos que as consumiam, mas saíam com uma esperança que não existia antes. Certa noite, durante um culto de oração, uma jovem chamada Marisa entrou na igreja com os olhos inchados de tanto chorar. Ela tinha tentado de tudo para superar a depressão, mas as vozes em sua mente diziam que ela não merecia viver. Ao ver Francisca, sentou-se no último banco, como se quisesse se esconder. Francisca não hesitou. Sentou-se ao seu lado e, sem perguntar nada, simplesmente orou: Senhor, tu conheces a dor desta filha. Mostra a ela que tu estás aqui. Foi então que Marisa começou a soluçar, e entre lágrimas, confessou que pensava em desistir de tudo. Francisca abraçou-a com força e disse: Eu também já me senti assim, mas Deus me mostrou que Ele não me abandonou, e Ele não vai te abandonar também. Naquele momento, como se o céu se abrisse, Marisa sentiu uma paz que não vinha de si mesma. As vozes se calaram, e pela primeira vez em anos, ela conseguiu respirar sem dor. Dias depois, Marisa voltou à igreja, dessa vez com um sorriso tímido. Eu não sei explicar, irmã Francisca, mas algo mudou dentro de mim. É como se uma corrente tivesse se quebrado. E assim, mais uma vida era transformada pela mesma fé que um dia salvou Francisca. A CCB continuava sendo um lugar onde os impossíveis se tornavam possíveis. Não por causa de grandes estruturas ou discursos elaborados, mas porque ali, entre pessoas simples e corações sinceros, Deus agia. E Francisca, que já fora uma mulher quebrada, agora era uma das mãos que Deus usava para levantar outras. Porque no final, o maior milagre não era apenas a cura, mas a certeza de que em meio às lutas, Deus nunca solta a mão de quem nele confia. E isso ninguém e nada podia negar. Naquela mesma semana, enquanto Francisca ajudava a organizar os bancos da igreja para o culto da noite, uma jovem chamada Lúcia entrou pela porta dos fundos, os olhos inchados de tanto chorar. Ela carregava um bebê de colo, envolto em um cobertor surrado, e seu rosto revelava um cansaço que ia além do físico. Francisca reconheceu aquela dor. Era a mesma que já tinha sentido quando achava que não havia saída. Irmã, eu não aguento mais, Lúcia sussurrou, a voz trêmula. Meu marido sumiu, não tenho onde morar, e meu filho está doente. Os médicos dizem que é algo no coração, mas eu não tenho dinheiro nem para remédio. Francisca não hesitou. Abraçou a moça, sentou-se com ela nos últimos bancos e começou a orar. Não foram palavras bonitas ou cheias de teologia, mas um clamor sincero, daqueles que só nascem quando a alma está rasgada e a fé é tudo o que resta. Enquanto orava, Francisca sentia algo aquecer seu peito, como se uma presença invisível estivesse ali confirmando: isso também vai mudar. Naquela noite, durante o culto, o pastor fez uma pausa no meio da pregação e olhou diretamente para Lúcia, que estava no fundo, com o bebê nos braços. Sem que ela tivesse dito nada a ninguém, ele falou: Deus está dizendo aqui que tem uma mãe com um filho doente, e Ele vai tocar nessa criança hoje. Não por merecimento, não por obras, mas porque Ele é pai e não abandona os seus. O templo ficou em silêncio. Lúcia tremia, e as lágrimas escorriam sem controle. Quando o pastor chamou os obreiros para orar pelo menino, Francisca foi a primeira a se aproximar. Colocou a mão na cabecinha do bebê e com voz firme declarou: Em nome de Jesus, essa criança está curada. O coração dele bate forte pela glória de Deus. Não houve trovoada nem luzes brilhantes. Mas algo aconteceu. Na semana seguinte, Lúcia voltou à igreja com o mesmo bebê, só que desta vez seus olhinhos brilhavam, e o médico havia confirmado. O problema cardíaco havia desaparecido sem explicação. Os exames não mostravam mais nada.
Como? Ninguém sabia. Mas ali, entre aquelas paredes simples, mais um impossível tinha se tornado real. Lúcia não só ficou na igreja como passou a servir no departamento de crianças, ajudando outras mães que chegavam desesperadas. E Francisca, que já tinha sido curada da dor e da solidão, agora via Deus usando suas mãos para multiplicar milagres. Porque na CCB não era sobre grandes shows ou promessas vazias. Era sobre um Deus que ouve o choro escondido, que vê a luta de quem ninguém mais enxerga e que no momento certo age. Não do jeito que a gente imagina, mas do jeito que só ele sabe, perfeito. E assim a história se repetia. Não porque as pessoas eram especiais, mas porque Deus é fiel. E quando um coração quebrado encontra um lugar onde a fé é viva, os milagres não são exceção, são apenas o começo. Naquela mesma semana, enquanto Lúcia ajudava a arrumar a sala das crianças, uma mulher chamada Marisa entrou pela porta dos fundos da igreja, carregando no colo um menino de 5 anos. O rosto dela estava marcado pelo cansaço, os olhos inchados de tanto chorar. O filho Pedro tinha nascido com uma doença rara que afetava seus músculos, e os médicos tinham dito que ele nunca andaria. Já tentei de tudo, irmã, ela sussurrou com a voz quebrada. Até os especialistas desistiram. Mas uma vizinha me falou que aqui Deus ainda faz milagres. Lúcia não hesitou. Ela abraçou Marisa, como Francisca um dia tinha abraçado ela, e levou a mulher até a frente do altar. Não havia multidões, nem câmeras, nem alarde. Só a fé simples daquelas que já tinham visto o impossível acontecer. Enquanto oravam, Pedro, que mal conseguia se sentar sozinho, começou a mexer as perninhas de um jeito que nem sua mãe tinha visto antes. Primeiro foi um tremor, depois um movimento mais firme. E então, como se uma força invisível o sustentasse, o menino se levantou. Marisa gritou, cobrindo a boca com as mãos. As irmãs que estavam por perto caíram de joelhos, chorando. Pedro deu os primeiros passos cambaleantes, mas deu. E quando sua mãe o pegou no colo, ele riu um som puro, que encheu a igreja de uma alegria que só vem do céu. Não demorou para que a notícia se espalhasse. Médicos que antes tinham dado diagnóstico sem esperança agora coçavam a cabeça, perplexos. Jornais locais quiseram fazer matérias, mas na CCB ninguém buscava fama. O milagre não era para ser exibido, mas para ser vivido. E assim Marisa, que chegou arrasada, passou a ser mais uma serva na obra. Ela ajudava nas visitas aos hospitais, levando esperança para outras mães que, como ela, tinham recebido um não dos homens, mas ainda não tinham ouvido a voz de Deus. Os anos passaram, e a igreja continuou sendo aquele lugar onde o sobrenatural se tornava natural. Não porque as pessoas eram perfeitas, aliás, muitas chegavam cheias de erros, de dores, de passados pesados, mas porque Deus, em sua misericórdia, escolheu aquele pedaço de chão para mostrar que ele ainda fala, ainda cura, ainda transforma. Francisca, que um dia pensou em desistir de tudo, agora era uma das colunas da congregação. Seu sorriso, antes apagado pela tristeza, iluminava os corredores. Lúcia, que achava que sua vida tinha acabado quando o marido a abandonou, hoje era uma líder que acolhia outras mulheres feridas. E Pedro? O menino que os médicos disseram que nunca andaria corria pelos pátios da igreja, brincando com as outras crianças, vivo prova de que Deus não se importa com os limites que os homens impõem. E assim, a cada reunião, a cada oração, a cada testemunho, a fé daquelas pessoas crescia. Não porque elas eram fortes, mas porque tinham aprendido que quando um coração se entrega de verdade, Deus faz mais do que a gente pede ou imagina. Não com fogos de artifício nem com espetáculos, mas com um toque suave, uma palavra certa no momento certo, uma cura que vem quando já não se espera mais. Porque na CCB, o milagre não é algo que aconteceu uma vez. É algo que acontece todos os dias, nas vidas comuns de pessoas comuns, que descobrem que quando Deus entra na história, nada fica igual. E o melhor de tudo, essa história não acabou. Ela continua, a cada alma que chega quebrada e sai restaurada, a cada lágrima enxugada, a cada impossível, que se rende ao poder do Deus que ainda faz o que nenhum homem pode fazer. Era uma tarde de sábado na Congregação Cristã no Brasil, quando a irmã Maria de Lourdes chegou arrastando os pés, o rosto marcado pelo cansaço de anos lutando contra uma doença que os médicos já tinham desistido de tratar. Ela não vinha mais pela esperança de cura, vinha porque não tinha mais para onde ir. As dores nas costas a deixavam acamada por dias e as palavras dos especialistas ecoavam em sua mente, não há mais o que fazer. Mas dentro daquele templo simples, onde o cheiro de madeira envernizada se misturava ao perfume das flores trazidas pelas irmãs, algo dentro dela ainda teimava em acreditar. O irmão que presidia a reunião nem sabia do seu sofrimento,
Mas quando abriu a Bíblia para ler o Salmo 34, versículo 19, foi como se Deus estivesse falando só para ela. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Maria de Lourdes sentiu um arrepio. Não era coincidência. Era Deus lembrando que ele não tinha esquecido dela. Quando o irmão fez o chamado para oração, ela mal conseguiu se levantar. Duas irmãs a ampararam, e ali, entre lágrimas que molhavam o lenço já gastado, ela ouviu vozes unidas clamando não por um milagre qualquer, mas pela glória de Deus se manifestar. Não havia gritos nem teatro, só corações sinceros pedindo o que só ele poderia fazer. E então, enquanto as mãos do irmão eram postas sobre sua cabeça em oração, algo aconteceu. Não foi um raio, não foi um barulho. Foi uma onda de calor que começou nos seus pés e subiu como um rio, enchendo cada parte do seu corpo de uma paz que ela não sentia há anos. Quando ela abriu os olhos, as dores tinham sumido. Não era alívio temporário, não era efeito da emoção. Era como se nunca tivesse tido aquela doença. Os médicos depois não souberam explicar. Os exames deram normal. Mas Maria de Lourdes sabia, aquele não era um alívio, era um milagre. E o mais lindo? Não foi para ela só. Porque na mesma noite, um jovem chamado Carlos, que havia chegado à igreja arrasado depois de anos viciado em drogas, ouviu o testemunho dela e sentiu algo quebrar dentro dele. Não eram palavras bonitas que o convenceram, mas a evidência de um Deus que ainda operava hoje, ali, na vida daquela irmã que ele nem conhecia. Quando ele se ajoelhou no final do culto, não foi com forças próprias. Foi como se mãos invisíveis o puxassem para baixo, e dali, ele se levantou outro. Não por mérito seu, mas porque, como a irmã Maria, ele tinha encontrado aquele que transforma cinzas em beleza. E assim, mais uma vez, a CCB provou que não precisa de holofotes para mostrar o poder de Deus. Basta um coração que clama, uma fé que persiste, e um Deus que nunca falha. Porque milagre não é só cura de doença ou libertação de vícios. É cada vida que se rende a Cristo e sai diferente. É o pai que volta para casa depois de anos afastado, a mãe que encontra forças para perdoar, o filho que deixa as ruas para abraçar a família. É Deus escrevendo histórias onde o mundo só vê fim. E essa história não para. Todo domingo, toda Santa Ceia, todo culto de oração, há mais alguém descobrindo que na CCB, o impossível tem endereço certo. Porque onde há um povo que ora, Deus age. E onde Deus age, nada fica como antes. Naquela mesma semana, enquanto o testemunho do irmão João ainda ecoava nos corações, outra família chegava à igreja com o peso do desespero. Era a irmã Clara, uma mãe de 38 anos que há meses carregava uma dor que nem as lágrimas conseguiam aliviar. Seu filho mais velho, Lucas, de 16 anos, tinha se envolvido com más companhias e, aos poucos, se afastado de tudo, da família, dos estudos, até mesmo da fé que um dia o havia sustentado. As noites viravam madrugadas de choro, os telefonemas sem resposta, as promessas quebradas. Até que numa sexta-feira, a notícia que nenhum pai quer ouvir: Lucas tinha sido preso por envolvimento em um roubo. O mundo de Clara desabou. Ela se sentia culpada, questionando onde havia errado. As pessoas ao redor falavam em justiça e inconsequências, mas seu coração de mãe só gritava por uma coisa: meu filho de volta. Foi então que, entre lágrimas, ela lembrou das palavras do pastor na última pregação: Deus não desiste de ninguém. Mesmo quando todos dizem que não tem jeito, ele ainda está escrevendo a história. No domingo seguinte, Clara entrou na CCB com as pernas trêmulas, mas com uma determinação que só uma mãe desesperada tem. Não foi ao altar pedir por um milagre imediato. Ela foi para se ajoelhar e dizer: Senhor, eu não sei como, eu não sei quando, mas eu creio que o Senhor pode tocar no coração do meu filho. Mesmo atrás das grades, o Senhor é maior. E ali, entre irmãos que oravam com ela, Clara sentiu uma paz que não fazia sentido diante da tempestade. Era como se Deus sussurrasse: confie em mim. Passaram-se 3 meses. 3 meses de visitas ao presídio, de cartas escritas com as mãos trêmulas, de orações que pareciam não ter resposta. Até que numa tarde comum, Lucas pediu para falar com a mãe depois da visita. Com os olhos baixos e as mãos nervosas, ele balbuciou: Mãe, eu tive um sonho ontem. Sonhei que estava num lugar escuro, e uma mão me puxou para fora. Quando acordei senti que não posso ficar aqui. Não assim. Clara segurou suas mãos através das grades e chorou, não de tristeza, mas de uma esperança que começava a nascer. O que aconteceu depois só pode ser chamado de milagre. Lucas começou a participar das palestras bíblicas dentro do presídio, lideradas por irmãos voluntários da CCB. Um dia, ele escreveu no caderno de Clara: Mãe, eu quero voltar para a igreja. Quero que o Senhor mude minha vida. E Deus, que ouve até o suspiro dos quebrantados, começou a agir.
Em menos de um ano, Lucas foi libertado por bom comportamento e no primeiro domingo fora das grades, entrou na CCB não como um ex-presidiário, mas como um filho pródigo que finalmente voltará para casa. Hoje, Lucas serve na igreja como auxiliar da mocidade, compartilhando com outros jovens como Deus o tirou das trevas. E Clara, ela não cansa de contar que no dia em que seu filho foi batizado nas águas, ela sentiu como se o próprio céu estivesse aplaudindo. A CCB não me deu só o meu filho de volta, ela diz com os olhos brilhando. Me deu um filho novo, um homem de Deus. E assim, mais uma vez, o que o mundo chamaria de caso perdido se tornou um troféu da graça. Porque na CCB, não há corações tão duros que Deus não possa amolecer, nem feridas tão profundas que ele não possa sarar. Basta um povo que ora, uma mãe que não desiste, e um Deus que é especialista em fazer o impossível virar testemunho. E a história continua. Todo dia, em algum lugar, alguém está descobrindo que quando Deus entra na história, o final sempre é melhor do que a gente imaginava. E o milagre se completou. Anos depois, aquele jovem que já foi sombra nas ruas agora está de pé no púlpito, não mais com as mãos marcadas por brigas, mas levantadas em adoração. Seus olhos, antes vazios, agora ardem com o fogo de quem viu a misericórdia de perto. Ele não esconde as cicatrizes, elas são parte da história que conta para outros perdidos, provando que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Clara, sua mãe, já não chora mais de dor, mas de gratidão. Toda vez que ouve o filho pregar, lembra da noite em que de joelhos gritou a Deus: Senhor, se o Senhor não intervir, eu enterro meu filho. Hoje ela enterra o passado. Porque o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro tirou seu filho do túmulo das drogas, do ódio, da morte em vida. Reflexão final. O mundo olha para casos como esse e diz: impossível. Deus olha e pergunta: você vai confiar em mim? A diferença entre um final trágico e um milagre muitas vezes é apenas uma mãe que não solta a mão de Deus, uma igreja que não desiste de interceder, e um pai que nunca vira as costas para quem clama. Lição de vida. Nunca subestime o poder de uma oração persistente nem o alcance da graça. O que parece perdido para os homens está apenas esperando o toque do Mestre. Se Deus já transformou água em vinho, prisões em altares e sepulturas em portas de liberdade, que história Ele quer reescrever na sua vida hoje? O milagre não é o fim, é o convite para acreditar que com Deus sempre há mais. E assim a história segue, porque Ele ainda está escrevendo.